Oi, meu nome é Paloma e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês sabem, hoje é dia do Escavando a Verdade. E nós temos como textos 1 Samuel, capítulo 15, 28 e 31. Bem, primeira pergunta. Por que Deus escolheu Saul como primeira opção para rei? Bem, porque digamos que Saul, ele tinha uma aparência de rei, ou seja, ele era o mais encorpadão para essa tarefa. Bem, segunda pergunta. Deus não sabia qual seria o resultado dessa decisão? Com certeza ele sabia. Terceira pergunta. Qual foi o grande pecado que no fim das contas Saul cometeu? Bem, ao todo foram 3. Primeiramente, o orgulho. Segundo, a arrogância. E terceiro, a rebeldia. Quarta pergunta. Por que o pecado de Saul de preservar os animais para sacrificar a Deus resultou em penalidade de morte, e Davi, que cometeu adultério e assassinato, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Bem, vamos pensar aqui. Existe pecado maior e pecado menor? Ou seja, pecado esse é mais ruim ou esse é menos ruim? Não, não existe. A diferença está onde? Na consequência. Vamos analisar aqui. Aos olhos humanos, Davi era o que estava mais errado, não é verdade? Mas Saul, coitadinho, ele fez uma coisa tão pequenininha. Só que vamos analisar aqui mais intensamente. Vamos ver. Davi... Quarta pergunta. Por que o pecado de Saul de preservar os animais para sacrificar a Deus resultou em penalidade de morte, e Davi, que cometeu adultério e assassinato, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Bem, vamos analisar a história. Aos olhos humanos, o pecado de Davi foi bem maior do que o de Saul. Mas vamos lembrar aqui que a gente está estudando a verdade, e Deus é verdade. E para Deus não existe pecado maior e pecado menor. Então, em pecado os dois pecaram. Bem, mas vamos analisar aqui as consequências. Vamos pensar aqui. Davi, quando ele adulterou com Batseba, ele se arrependeu e pediu perdão. E a gente não vê mais ele na Bíblia tendo adulterado com outras mulheres. Parou por aí. Agora vamos pro caso de Saul. Saul, ele pecou. Quando Samuel, ele olhou para ele, ó, você tá fazendo coisa errada. Saul não deu moral, não se arrependeu e não pediu perdão. Aí fica difícil. Ele continuou sendo rebelde. Mas aí entra uma outra coisa. Tanto que os dois, eles pecaram contra a lei de Deus. Mas aí, como eu falei, entra uma outra coisa, que é o chamado pecado imperdoável, que está lá na Bíblia. Que na verdade é o pecado que Deus não pode perdoar. Não porque Ele não queira perdoar. É simplesmente porque a pessoa ela não se arrepende e não pede perdão. Aí Deus ele não pode perdoar se a pessoa não pediu perdão para Ele. Então, esse é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Mas vamos lembrar aqui, que outra pessoa, que a primeira pessoa que nós vemos na história da Bíblia, que foi rebelde? Satanás. Pois é, não teve um fim bom. Quinta pergunta. Que defeitos de caráter você vê em Saul? Bem, os defeitos de caráter são os mesmos pecados, ou seja, então é a arrogância, o orgulho e a rebeldia, que foram os grandes causadores da ruína de Saul. Última pergunta. Como essa lição se aplica à nossa vida hoje? Bem, vamos pensar aqui. Saul, ele começou bem porque ele era humilde, ou seja, Deus, ele tinha planos para Saul. Talvez Deus quisesse que Saul continuasse sendo rei, até ele morrer, mas pensa comigo, Saul, ele permitiu que a humildade fosse esmagada pelo orgulho, que é totalmente ao contrário, e é uma coisa ruim, péssima. No caso, então, nós vemos que Saul próprio acabou com o seu reinado. Não foi Deus que tirou o reinado de Saul, foi o próprio Saul que fez isso com ele. E aí nós vemos que Davi entra na história e se torna o novo rei. Por quê? Porque Davi, ele se arrependeu de coração, ele era humilde e permitiu que Deus estivesse em primeiro lugar na sua vida, ao contrário de Saul. Bem, eu não sei qual é o seu sonho. Talvez seja o sonho de ser o melhor da turma, de ser o funcionário do mês,
ou talvez ser o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, ou a melhor filha, não sei. Mas Deus, Ele tem planos para você, tem sonhos muito grandes que nem você e eu podemos imaginar. Ele só quer que eu e você coloquemos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, pedimos, Senhor, para que o Senhor sempre esteja em primeiro lugar na nossa vida, Senhor, para que o Senhor possa fazer realidade os seus sonhos em nós. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente, até amanhã.